Glória a Deus, glória a Jesus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração. Você está aí do outro lado da telinha. Boa noite, Deus abençoe você, sua casa, seu lar, seus familiares. Você pega um copo com água, coloca do lado do aparelho no momento da oração. Você vai estar fazendo, o ponto de contato do copo de água, né? Você está fazendo com Deus para no momento da oração participar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Repita comigo essas palavras, vocês também estarem do outro lado do pezinho, que possa acompanhar em nome de Jesus. Vamos cantar um hino primeiro. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Estou preparando a minha viagem, já ganhei até a minha passagem, mas tem alguém que luta para me impedir, que mostra caminhos diferentes, tentando desviar os olhos da gente, mas ninguém vai tirar o que Deus tem para mim. Estou preparando a minha viagem, já ganhei até a minha passagem, mas tem alguém que luta para me impedir, que mostra caminhos diferentes, tentando desviar os olhos da gente, mas ninguém vai tirar o que Deus tem para mim. Jerusalém, cidade santa do meu Senhor. Jerusalém, cidade santa, pra onde vou? Repita comigo essas palavras. Nós sabemos que quem tenta desviar o nosso olhar é o inimigo, né? Satanás, ele tenta fazer de tudo para desviar o olhar da cruz, para poder colocar em nós, né, pensamentos diferentes, mas nós de jeito nenhum podemos, né, tirar o alvo, os nossos olhos do alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entrego em tuas mãos a minha vida, meu coração, a minha casa, minha família, meus vizinhos. Peço, Senhor, faça um milagre na vida deles, a qual só o Senhor pode fazer, que é a salvação. Esse é o maior milagre que o ser humano possa receber, Senhor. Toca, Senhor, cada vida, cada coração de uma maneira poderosa. Tira de nós toda iniquidade, que é a dureza de coração, para que nós possamos, ó Pai querido, guardar tudo que foi ensinado nesta noite, através da Tua palavra, por meio de Teu servo. Senhor, abençoe o diaconato que passou aqui pela manhã, cada pessoa que entrou por essas portas, que seja ricamente abençoado. O Senhor continua abençoando, guardando, protegendo, libertando, livrando de todo mal. Abençoa, Deus, todo o diaconato, Senhor. Senhor, alcança também o diaconato agora à noite, alcança o nosso pastor com toda a sorte de bênção, não só ele, mas com toda a sua casa. Que o Senhor possa também, neste momento, Senhor, alcançar o lar de cada um de nós que estamos, Senhor, representando a nossa casa, a nossa família. O Senhor faça, Deus, um milagre na vida de cada membro da nossa casa, colocando o querer vir para a Tua presença, tirando, ó Deus, todo o olhar do mundo da vida deles, para que eles possam ter olhos para Ti, Senhor. No momento que receber o convite, que a gente chamar para mim, eles possam aceitar de bom grado, em nome de Jesus. É que nós pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Pedimos, Senhor, também perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, erros, as nossas ignorâncias. Que o Espírito Santo venha ter livre-arbítrio de agir na vida de cada um de nós esta noite, em nome de Jesus. É que nós pedimos e desde já
obrigado, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Estou preparando a minha viagem, já ganhei até a minha passagem, mas tem alguém que luta para me impedir, mostrando caminhos diferentes, mas ninguém vai tirar o que Deus tem para mim. Meus pés vão pisar ruas de ouro, tesouro, não pode corromper nem ladrão roubar. Eu tenho hoje a felicidade de falar o nome da cidade, Jerusalém, o lugar que vou morar. Jerusalém, cidade santa do meu Senhor. Jerusalém, cidade santa, pra onde vou. Glória a Deus, ó Senhor, suas palmas, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Santo é teu nome, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio e majestade pertence a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio e majestade pertence a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, mova o céu em sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio e majestade pertence a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio e majestade pertence a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, mova o céu em sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Glória a Deus, nosso Senhor, aleluia, e receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Nós te amamos, nós te bendizemos hoje e sempre, aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso tu és, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele
ao Senhor, pessoal. Ele exige receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, hoje e sempre. Tem um corinho que fala assim, né? Porque assim como o relâmpago que nasce do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Vamos cantar ele bonito? Assim se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que nasce do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que nasce do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Há de ser a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Olha o Senhor, suas palmas. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Hoje e sempre nós te amamos, Senhor. Nós te bendizemos. Aleluia. Glória a Deus. Você que pode, coloque sobre os seus pés nesse momento. Vamos louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Mas palma bem forte em nome de Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Filho de Deus, boa noite. Paz seja convosco. A você que está aí na sua casa, que Deus te abençoe, te reforce. Não esqueça de colocar do lado do seu aparelho um copo de água. E vamos orar, consagrando-a ao Senhor, para que ela seja o remédio da tua saúde e a unção que você precisa para viver aquilo que Deus vai falar com você nesta noite, neste culto, em nome de Jesus. Olhe comigo, Senhor Deus, eu aceitei o teu chamado para estar aqui nesta noite, neste primeiro culto do mês de abril, tendo a bênção de louvar o teu nome, de ouvir tua palavra e buscar as bênçãos para a nossa vida, para a família, para a nossa comunidade, para o nosso Brasil e para aquilo que o Senhor tocar em nosso coração. Senhor meu Deus, continue tratando comigo, como trataste através do louvor. Trate agora na leitura da palavra, para que a minha visão, o meu entendimento, possa estar sendo ampliado, para que eu possa entender o Senhor quer de mim e através de mim, para cumprir a minha função dentro da igreja e a minha missão fora da igreja, porque o Senhor é que me abençoa para eu poder cumprir em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ver a palavra do Senhor lá no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Atos, capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Atos capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Respondeu-lhe:
Não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu, e os seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, você que está de pé. Glória a Deus. Irmãos, graças a Deus que nós estamos aqui mais esta vez. Já tivemos pela manhã o primeiro culto e agora o segundo. E esse mês de abril, como a gente vem falando nos últimos cultos, vamos falar sobre a volta de Jesus. A volta dele. O que está escrito aqui na minha camisa? Jesus está voltando. Como é que é mesmo? Jesus está voltando. Amém. Então Jesus está voltando. Nós vamos iniciar com ela durante o mês todo, quarto e domingo, com mensagem visual, mas também para que você esteja consciente que Ele está voltando para buscar a sua igreja, o seu povo. A cada culto nós estaremos falando uma etapa, uma parte. Hoje, por exemplo, a nossa parte é falar sobre a fé. Por quê? Porque a Bíblia diz, no último versículo que nós acabamos de ler, diz o quê? No versículo 11: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Então ele virá do mesmo modo que vocês viram ele subir. Isso quer dizer o quê? Que é uma promessa. É uma promessa. E a Bíblia está repleta de promessas. Então tem promessa para curar, promessa para libertar, promessa para solucionar um problema, promessa para abençoar, mas tem a promessa da volta do Senhor. É uma promessa. E a igreja, muitas vezes, ela prega muito pouco essa doutrina. Então, olhando para os 5 que estão aqui no altar, Jesus salva, batismo no Espírito Santo, Ele cura e voltará. A salvação é para que o homem alcance a vida eterna. O batismo do Espírito Santo, para que ele viva essa salvação. E sem o Espírito Santo, ninguém consegue viver a salvação. A cura divina é para que ela seja testemunha de milagres de Deus na sua vida. Porque a cura não é apenas física, mas a cura é física, espiritual, mental, emocional, familiar, financeira, vários tipos de cura. E a volta do Senhor, que é a coroa, a cor roxa, que representa a púrpura, a cor do rei que é divino. Nós, de acordo com o que o Senhor vai nos direcionando, a gente vai fazendo. Como a gente tirou uma semana no mês para falar sobre o Espírito Santo, desde o ano passado, nós também vamos, ao longo do tempo, vamos tirar um mês durante o ano para falar
sobre a volta do Senhor, para que a igreja esteja consciente. Por quê? Porque a gente tem que estar sabendo que a igreja está sempre renovando de pessoas que vão chegando, pessoas novas que vão começando a sua caminhada com o Senhor, e aqueles que já são antigos vão se renovando no seu conhecimento e fé para aprender aquilo que o Senhor está ensinando à congregação. Então, se a volta do Senhor é uma promessa, então é preciso que a gente tenha fé. A volta do Senhor é uma promessa, e promessa só acontece pela fé. Então a promessa acontece pela fé. Se você não tiver fé, então você não vai acreditar nessa promessa, que Ele virá, que Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar o salvo, para buscar aqueles que Ele espera. E é o que tem acontecido com a igreja nos tempos de hoje, que muitos têm perdido a sua fé ou esfriado na fé, e por isso muitos não mais acreditam que Ele voltará. Por isso nós vamos meditar lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Abra sua Bíblia aí rapidamente. Hebreus 10, 35, que diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram o testemunho. Pela fé entendemos que foi formado o universo pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, é a fé, essa fé que eu tenho, que você tem, de alcançar a bênção de Deus. Porque a volta do Senhor, a cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada semana que passa, a cada ano que passa, aproxima a sua volta. A cada tempo está vindo a sua volta. Só que não é aquilo que a gente ouvia. Eu ouvi muito isso quando eu era criança: 1000 passará, 2000 não chegará. E tem gente que fala que isso até estava na Bíblia. Eu ouvi muito isso quando eu era menino. Só que nós já passou de 2000, já está em 2024 e o mundo não acabou ainda, né? O pessoal falou que o mundo ia acabar. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Se tiver conhecimento, não diria tais coisas. Mas a gente tem o conhecimento da palavra. Nós temos que crer nela. Primeira coisa é crer na palavra de Deus. Se a Bíblia está dizendo que o Senhor voltará, então Ele vai voltar. Aqueles homens que pararam ao lado dos discípulos de Jesus e disse: esse que vocês estão olhando, subindo, que está subindo lá nas nuvens, Ele voltará. Ele vai voltar. Então, como promessa de Deus, é para acreditar, para confiar nessa sua volta. Porque se nós não acreditar, então a promessa para nós não vai acontecer. Para aquele que não acreditar, não vai acontecer. Por isso, a palavra que lemos diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. E qual é o maior galardão que nós podemos receber pela fé? A nossa salvação. Mas aprendendo isso, que Jesus voltará, porque um dia Ele esteve aqui.
Um dia ele passou por aqui com um propósito. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio ao mundo não para julgá-lo, mas para salvá-lo. Então a vida do Senhor e a passagem dele por aqui foi para salvar o mundo, para que ele não sofresse as consequências eternas, mas a vida eterna, a salvação, a volta do Senhor só vai acontecer se a gente crer, porque nós temos que estar esperando Ele em todo o tempo da nossa vida, em todo momento da nossa vida. Nós temos que estar esperando o Senhor que Ele possa voltar agora, que Ele possa voltar hoje, que Ele possa voltar na nossa geração. Nós não podemos deixar de acreditar nisso, porque é o mover da fé que nos sustenta na presença dEle, porque é essa fé que vai fazer eu e você não deixá-lo por nada e nem por ninguém. Quantas pessoas que abandonam a Deus, abandonam o caminho e a congregação por alguma coisa, quando vai saber da pessoa, eu deixei por causa do pastor, por causa do irmão da igreja, por causa de quem lá, a pessoa perdeu a fé na volta do Senhor, porque o pastor não morreu por ninguém, o irmão da igreja, a irmã não morreu por ninguém, quem morreu para nós, pela nossa vida foi Jesus, e é por Ele e para Ele que nós estamos aqui, que nós temos que manter a nossa vida de pé diante dEle, e a nossa fé viva sempre. Ele voltará. Mas a palavra continua dizendo: tem grande galardão, com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançará a promessa. Então a gente tem que perseverar, porque o Senhor não vai buscar aqueles que ficaram variando, uma hora na presença de Deus, outra hora fora dela. Não, Ele vai buscar aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que permaneceram firmes, aqueles que permaneceram na sua presença, sem desviar para a direita ou para a esquerda, aqueles que permaneceram na promessa da palavra e firme no caminho, porque nós temos que ter perseverança. A perseverança nossa, ela tem que acontecer de esperar, de aguardar a volta do Senhor. É claro que para alguns o Senhor vai vir assim, quando eles entrarem no caminho, o Senhor já vai voltar. Mas eu já estou 51 anos no caminho do Senhor, e Ele até agora não veio. Mas desde quando eu entrei no caminho e aprendi que Ele um dia voltaria, eu fiquei aguardando, desde a minha vida de junior, de adolescente, de jovem e agora de adulto, porque pela fé eu aguardo o Senhor a qualquer momento, a qualquer hora. Então isso me dá força para quê? Para me perseverar na sua presença, no seu caminho, na congregação, não deixar o Senhor por nada e nem por ninguém, manter a minha vida de pé diante dele o tempo todo, porque Ele e para Ele são todas as coisas, para que Ele, havendo feito a vontade de Deus, para ter promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas todavia o meu justo viverá pela fé. O que é justo? Justo quer dizer perfeito, íntegro e inteiro para Deus usar. Só para esses que o Senhor vai voltar. Só para esses que estão buscando a perfeição em todo o tempo, buscando corrigir suas falhas, buscando acertar o máximo que pode
Aquele que na oração da manhã fala: Pai, perdoa, porque hoje eu preciso acertar o máximo que eu posso no Senhor. Mais do que ontem. Quando começa a semana, a mesma coisa. Quando começa o mês, como nós começamos segunda-feira, abril. Senhor, esse mês eu tenho que acertar mais do que o mês passado. Que o Senhor me conduz, meus passos, minha vida, meus pensamentos, principalmente as minhas atitudes. Atitudes. Que o Senhor possa me dar aquilo que eu preciso para viver pela fé em todo o tempo e em todo momento. Porque o justo de Deus, que busca a perfeição, busca integridade, íntegro quer dizer ser inteiro. Porque Deus não vai vir para aquele que é pelas metades para Ele. Não, Deus vai buscar aqueles que são inteiros para Ele. Que tem a sua vida íntegra, inteira na tua presença. Aqueles que são capazes de deixar aquilo que Ele mais gosta pelo Senhor. Aquilo que Ele mais ama pelo Senhor. Porque diz o Senhor Jesus: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim é digno de mim. Aquele que ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que acha que achou a vida, perdeu-a. Mas aquele que perde a vida, achará. Achará. Porque o Senhor, Ele tem que ser maior em nossa vida. Ele tem que ser completo em nossa vida. Por isso que o Senhor nos dá dias, meses, anos, para que nós possamos estar nos aperfeiçoando através da sua palavra. Um problema sério é que tem pessoas que já têm 10, 15, 20 anos que estão na presença de Deus, mas o comportamento dessa pessoa é como nunca tivesse. Uma delas é falta de conhecimento, porque congrega muito pouco. Lê a Bíblia muito pouco. Participa muito pouco das atividades do seu ministério, da igreja que congrega. Então não tem quase conhecimento nenhum. E por causa disso, leva essa pessoa a ser mais fraca espiritualmente, porque os seus alimentos espirituais da palavra têm sido muito pouco. Por isso que nós temos que alimentar mais e mais da vontade de Deus, da palavra de Deus, da verdade de Deus, para nós aprendermos e através da palavra nós aperfeiçoarmos e ser inteiro para Ele. Mas a partir daí, Ele diz em terceiro lugar, ser inteiro para Ele usar. Porque Deus, enquanto eu e você nos encontrar aqui nesse planeta, Ele vai querer nos usar para que nós possamos levar a mensagem que Ele voltará a outras pessoas que também precisam aprender sobre isso, a volta do Senhor. Um dia eu estava com essa camisa ali, na fazenda do Usado, que lá de lá tem um lugar ali que fica vendendo água de coco, garrafa, vende muita coisa nova, né? É uma banca, parece uma feira, né? Mas tem um lugar que vende aquele pastelão, né? Um pastel grande, de domingo, lá fica lotado, fica até difícil a gente parar o carro ali, porque lá tem a barraca que vende peixe frito na hora. Eu já comprei lá peixe frito, pega, prepara o peixe pra gente. Lá eles vendem mingau de milho verde, pamonha, muita coisa. Então lá se presta muito barato. Então eu parei lá para comprar um pastel, aquele pastelão. Então quando eu parei no desfile da Kombi, alguém olhou e leu em voz alta: Jesus voltará.
Ele está ali escrevendo. Jesus voltará. Uma pessoa leu lá em voz alta. Então quem não está prestando atenção, leu logo. O que é isso aí? Aí eu passo. Aí nas costas. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crer, for batizado será salvo. Aí ele deu que estava nas minhas costas, eu virei as costas para ele. Quer dizer, a pessoa estava prestando atenção. Quer dizer, eu não falei nada. Eu entrei, pedi um pastel, a pessoa leu, quem estava em volta ouviu. Quando eu peguei, virei as costas, que saiu, ele leu o que está escrito nas minhas costas. Por isso que a gente que está no Senhor, de vez em quando tem que sair assim, com mensagens visuais, para que as pessoas leiam e vejam a mensagem de Deus sem a gente falar nada. Mas estamos ali transmitindo a palavra do Senhor. É como esse globo aceso aqui, todo culto que você vê na igreja, é enfeite, no altar não. Ele é uma mensagem dizendo: o mundo precisa conhecer a palavra. Porque esse globo aqui aceso, tem a Bíblia embaixo, não está dizendo nada. Mas a Bíblia está ali, logo abaixo. Porque o mundo é sustentado pela palavra. É pela palavra. Então, todas as vezes que você chega aqui nessa igreja e você olha para o altar, você vê esse globo aceso. E você vê abaixo dele uma Bíblia que está dizendo: o mundo precisa conhecer esta palavra. Mas como virão se não há quem pregue? Como crerão se não tem quem ensine? Se não tem quem não faz nada? Para que as pessoas possam ouvir a mensagem. E uma das mensagens que nós não podemos fugir dela é da volta do Senhor. A igreja, ela pode pregar tudo enquanto é mensagem, porque o povo gosta mais daquelas mensagens: ah, o Senhor vai te curar, o Senhor vai não sei o quê, o Senhor vai não sei o quê. Mas esquece que Ele voltará, e é promessa. Não adianta eu ser curado, você ser curado, ter um bom emprego, está tudo bem, mas não se preparar para a volta do Senhor. Não se preparar para quando Ele vier, Ele te encontrar preparado para subir com Ele. E essa preparação começa pela fé. Porque se você e eu não crer, a gente não vai esperar a sua volta. O que mais nós temos para ler aqui? Vamos ver Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crer, primeiramente o judeu e também os gregos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Por glória. Então, nós temos que aprender que não podemos nos envergonhar do Evangelho, de pregar Ele, de falar dele. Porque para uma pessoa que não acredita, se a gente falar que Jesus vai voltar, tem salvação, tem isso e aquilo, ele vai rir na nossa cara. Aí você começa a piada, a mesma coisa daquele ditado que o pessoal falava antigamente: viu passará, aleluia, chega lá. E a pessoa não vai crer na palavra. Mas nós temos que pregar. Porque assim, quando aconteceu o dilúvio, Noé não apenas fez um grande barco, mas ele pregava no seu tempo: vai acontecer uma chuva muito grande que vai inundar a terra. E só vai ser salvo quem se preparar. Só que ninguém acreditou.
Só ele e sua família. 8 pessoas que acreditaram que aquilo poderia acontecer. E o dilúvio só aconteceu depois que a arca ficou pronta. E ele demorou tempos, anos, construindo aquele grande barco, porque ele precisava de abrigar todos os animais, os pares da terra que Deus ia enviar na terra. E muitos animais grandes, né? Como elefante, como hipopótamo e outros animais, girafa. Então a arca era um grande barco. Além de juntar alimento para tudo, para todos eles e também para eles, como pessoas se alimentavam naquele grande barco. Não sabia ele quanto tempo aquele barco ia ficar flutuando sobre a água. Então, igreja, assim como Noé, ele pregava, ele falava, e as pessoas achavam ele louco, doido. Que é isso? Esse cara construindo um grande barco nesse lugar seco. Só acreditava quando os céus se enegreceram e chuva começou a cair e as fontes se abriram e a água começou a subir das profundezas da terra. Porque o dilúvio não foi apenas chuva. Os abismos se abriram e a água começou a subir. Por isso que ela encheu rápido. Por isso que o planeta rapidamente, né, se ocupou com a terra. Mas se você olha o globo, você vê que ele tem mais água do que terra. Você observa que ele tem mais água do que terra. Então não foi difícil para Deus encher as partes de terra de água, não. Porque já é o planeta que é chamado por alguns planeta água. Ele tem mais água do que terra. Então não é difícil para ele. Mesmo que fosse o contrário, tivesse mais terra do que água, para Deus nada é impossível. Para Ele nada é impossível. Mas assim eu e você não podemos nos envergonhar de pregar a palavra de Deus, porque ela é poder para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. O que está escrito na minha camisa? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e batizado será salvo. Então é quem crê. É para quem crê. Não é só para quem é batizado. É para quem crê. Porque se eu e você não acreditar, se eu e você não tiver esse mover dessa palavra que tem 2 sílabas, fé, nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus quer, que é ser salvo. Tem que crer. É poder de Deus para aquele que crê. Primeiro para o judeu e também para o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o meu justo terá por fé. Então é de fé em fé. Então nós, por exemplo, que caminhamos naquela fé, é de fé em fé. Cada dia que vivemos é pela fé. Cada momento que vivemos é pela fé. Cada instante que andamos é pela fé. Cada ano que passamos é pela fé. É a fé que faz com que todas essas coisas possam estar presentes em nossa vida. Se o justo, então, é tudo isso, então nós precisamos desse grande mover de Deus pela nossa fé, para nós vivermos para Ele, sermos dele e vivermos na presença dele o tempo todo. Vamos lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 19.
e versículo 20. Gálatas 2, versículo 19 e o versículo 20, que diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a palavra do Senhor nos diz que é pela fé que nós vivemos crucificados com Cristo pelos nossos pecados. Porque a morte de Jesus na cruz não foi à toa. Ele não morreu para mostrar que era um herói. Como muitos heróis nós já tivemos pelo mundo afora, que morreu por um ideal. Morreu por um ideal. Como Tiradentes, que morreu por um ideal. O Brasil fica livre do domínio de Portugal. Partiram ele, pedaço dele para tudo enquanto é lá, para que todo mundo que visse não tivesse a ousadia ou a audácia de fazer o mesmo que ele fez, senão morreria a mesma coisa. Então, nós vimos que um homem morreu por um ideal. Então ele foi um herói. Mas Jesus, ele não foi um herói, ele morreu como Salvador. A sua morte de cruz foi a pior morte que poderia haver naquele tempo e naquela época. Quando a pessoa morria na cruz, era aquela pessoa pior da face da terra, mal vista. Era uma morte de humilhação. Humilhação. A humilhação do Senhor foi para quê? Para que eu e você hoje fôssemos honrados como homens e mulheres dele. Para que ali naquela cruz ele levasse toda a condenação do mundo inteiro. Porque todos pecaram, destituídos foram da graça e da presença do Senhor. Mas quando ele vem e passa por esse processo de morte, a morte de cruz, foi justamente para que isso servisse de salvação para todos nós. Servisse de quê? De algo que nós pudéssemos, ainda em vida, estarmos firmes nesse propósito de salvação e da sua volta para nos levar para estar com ele. Ele disse uma certa vez aos seus discípulos que ele voltaria para buscar. Eis que eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar este lugar, voltarei para nos receber para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Hoje, onde Jesus está? Sentado à direita do Pai. Onde Deus está? No terceiro céu. Sentado no seu trono. Um céu só para ele. Mas como que a gente fala? Mas o Senhor está aqui, Jesus está aqui, Deus está aqui. Na terceira pessoa. Porque Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Espírito Santo que atua em todo o tempo e desde o princípio de tudo. Porque Ele também é Deus. Porque os três é um só. Os três é um só. Há certo mistério. Porque às vezes a pessoa fala,
Como ele está aqui, ele pode estar lá no Japão agora. Se o japonês estiver agora, para nós aqui são 20h52. Para ele lá são 8h52 da manhã. E tiver lá alguém buscando a face dele, ele está lá também. Porque ele é onipresente. Né? Ele é onipresente. Diz o profeta: não conseguimos esconder ele. Se subirmos pelos confins da terra, ele vai estar lá. Se subirmos nas maiores alturas, ele vai estar lá. Se descermos as profundezas, ele vai estar lá. Porque a sua presença enche todo lugar. Todo lugar. Por isso que ele é Deus Todo-Poderoso. Ele não é só Deus. Ele não é só Deus poderoso, ele é Deus Todo-Poderoso. Irmãos, desde a criação do homem, desde das antiguidades, que todos buscam Deus. Uns buscam o sol, as estrelas, a lua, uns agora a terra. Tem uns que chamam a terra a mãe terra, a nossa mãe. Mãe terra. Não sei se alguém adora a noite, né? Porque ser humano está tudo nesse mundo. E aí o ser humano tenta fazer de tudo para Deus, para ter na mão palpável de Deus. Por isso que vem as imagens de escultura. Imagem de escultura não é agora, não. Isso vem desde a antiguidade. Terá, por exemplo, que foi pai de Abraão, ele era um comerciante, depois ele virou um construtor de imagens. E ficou riquíssimo, fazendo imagens de escultura e vendendo pelo mundo afora, daquela época. Mas um desses é Deus como nosso Deus. Um Deus que é todo-poderoso. Então, irmãos, nós precisamos dele, estar crucificado com ele na cruz do Calvário. Como diz o apóstolo: para Deus estou crucificado com Cristo. Mas por que eu tenho que estar com ele nessa casa? Aí vem o versículo 20. Porque logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu agora tenho na carne, eu vivo é pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então esse viver que nós temos na carne, que a gente belisca e dói, esse viver que nós temos na nossa carne, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Nós vivemos de forma diferente do que nós vivíamos antes de conhecê-lo e aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. De ter como Deus presente e eterno na nossa vida. E aí nós vamos terminar por hoje a nossa palavra. Então, se você quer esperar a volta do Senhor, é pela fé, porque é promessa. Se você não tiver fé, você não vai ver. Você não vai sentir quando ele vier. E nem vai estar preparado para quando ele vier. No próximo domingo, agora na premissa, nós vamos falar sobre quando ele virá. Quando ele virá? É uma curiosidade, quando o Senhor vai vir? Então nós vamos falar sobre isso no próximo domingo, quando o Senhor virá para buscar os seus escolhidos. Senhor meu Deus e Pai, tua palavra foi trazida e revelada ao coração da tua igreja. Hoje nós aprendemos, ó Pai, que a fé é o carro-chefe. É necessário que nós temos que crer que o Senhor vai voltar. É promessa. O Senhor falou através dos anjos para os seus discípulos: eis que vocês estão vendo subir aos céus, ele voltará. Então, Senhor, que nesta noite de quarta-feira
o Senhor venha fortalecer a fé de cada um de nós, para crermos nesta promessa. Assim como nós acreditamos na promessa da cura divina, na promessa da solução de problema, da promessa da restauração do casamento, da família, da promessa para resolver um problema difícil. Nós temos que crer que o Senhor voltará para buscar os seus. Por mais que as coisas do mundo tenham dito que não, mas nós temos que acreditar que sim, porque é pela fé que nós vivemos, andamos, falamos e procedemos. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor derrama sobre a tua igreja uma unção de fé, de crer plenamente no teu poder para esperar o Senhor quando voltar, está preparado em nome de Jesus. Eu abençoo a você e a sua casa, consagrando esta água que está aí do lado do seu aparelho, para que ela se torne o remédio da tua saúde, a unção que você precisa para viver a volta do Senhor, para que Ele voltará para buscar os seus escolhidos. E se você está desviado, volte enquanto é tempo. Se você ainda não aceitou, aceite enquanto é tempo. Se você não acredita, acredite enquanto é tempo. Porque Ele voltará, porque a sua palavra disse. Se a palavra do Senhor disse, eu creio que é verdade. E você também deve acreditar que é verdade, porque a palavra de Deus